Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos ovelhas do pastoreio de Cristo e por seus cuidados tocados somos desafiados a assumir o seu jeito de ser pastor e pastorearmos-nos uns aos outros, cultivando o sentido de fecundo cuidado e aprofundado respeito. Este é o autêntico testemunho da condição missionária dos discípulos e discípulas de Jesus. Vamos selar em nós esta convicção missionária, vivendo a alegria de celebrar este dia do Senhor, domingo da Páscoa, infundindo em nossos corações a força do amor vitorioso de nosso Deus, o sentido verdadeiro e autêntico de uma Páscoa feliz. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Amado irmão, amada irmã, interpela-nos o desejo de procura de Maria Madalena, que foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Sua procura, movida pelo amor, embora entre sombras, faz dela a primeira grande missionária. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Eles saíram, Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Esta é a festa de hoje, como nos ensinam os sermões de São Gregório de Nazianzo. Hoje celebramos a própria ressurreição, não mais como esperança, mas como realidade, que atrai para si todo o universo. Ontem eu estava crucificado com Cristo, hoje sou glorificado com Ele. Ontem eu estava sepultado com Cristo, hoje saio com Ele do túmulo. Levemos, pois, irmãos e irmãs, nossas primícias àquele que sofreu e ressuscitou por nós. Credes que falo aqui de ouro, prata, tecidos, pedras preciosas, ó frágeis bens da terra. Eles não saem do solo senão para cair, quase sempre nas mãos de celerados, escravos deste mundo e do príncipe do mundo. Ofereçamos nossas próprias pessoas, que são o presente mais precioso aos olhos de Deus e o mais próximo dele. Rendamos à sua imagem o que é mais a ele que se assemelha. Reconheçamos nossa grandeza, honremos nosso modelo, compreendamos a força deste mistério e as razões da morte do Cristo. Sejamos como Cristo, pois Cristo foi para conosco. Sejamos deuses para Ele, pois Ele se fez homens por nós. Ele tomou o pior para dar-nos o melhor. Ele se fez pobre para nos enriquecer com a pobreza. Ele tomou a condição de escravo para obter-nos a liberdade. Supliquemos a graça de vivermos a alegria deste tempo, dom de Deus, o tempo da Páscoa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.